Amém. Vamos iniciar nosso culto. Você poder ficar de pé no seu lugar. E já poder falar com o Senhor, já poder abrir seu coração. Nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Nós sabemos que existem muitos impedimentos, né, durante o nosso dia. Para a gente chegar até a casa do Senhor. Mas nós estamos aqui hoje para entregar o nosso coração ao Senhor, entregar a nossa vida a Ele e adorar com tudo que nós temos. Então que nesse momento você já venha começar a orar ao Senhor, venha começar a entregar as suas melhores palavras, venha começar a agradecer a Ele, venha começar a agradecer a bondade de Deus, o seu amor, a sua provisão, a sua misericórdia. Sabe, tantas vezes nós queremos pedir muitas coisas ao Senhor, mas que nesse momento você venha agradecer a Ele. E venha falar: Deus, me ajuda a te adorar com tudo que eu tenho nessa noite. Me ajuda a me entregar da forma que agrada o seu coração. Me ajuda a entregar o melhor nessa noite. Que a minha adoração, a minha oração venha chegar até o Senhor e o Senhor venha se agradar. Você venha adorar com tudo que você tem. Adorarei.
Continue adorando ao Senhor. Peça para Ele te encher nessa noite, ao ponto de você transbordar a presença dEle, ao ponto de você sentir a presença dEle, o toque dEle. Peça para Ele vir e te tocar de uma forma especial hoje. Glória a Deus. Vamos adorar o Deus que é poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. A palavra diz que não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Que o nome de Jesus tem todo o poder, que é o nome sobre todo nome. Eu digo nesse momento você vai adorar a Jesus com tudo que você tem. Estar sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Ao estar assentado, ao estar assentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, tão poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Diga que você tem fome da presença de Deus. Poderoso Deus, meu Jesus, poderoso Deus, é o meu Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você pode cantar isso? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, nós te desejamos, poderoso Deus, és poderoso, poderoso Deus,
Um amor que venceu a morte, um amor que perdoa pecados, um amor que muda vidas, um amor que nos transforma, um amor que nos limpa, e esse é o amor de Deus por nós. Tem ciúme de mim, o teu amor é como um furacão, e eu rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga isso. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nós entendemos a imensidão deste amor. Não importa quem não nos ame, não importa quem nos abandona, não importa as dificuldades, não importa os momentos difíceis, nós somos amados por um bom Pai que deu a vida do seu Filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui entendendo desse amor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sendo perdoados, tendo uma nova vida, sendo curados. Não existe amor maior, não existe amor melhor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama. Te ama, tanto te ama, tanto te
você poder se alegrar com as palmas. Esse louvor fala sobre a alegria do Senhor ser a nossa força. Estar alegre em Jesus não quer dizer que a gente não está triste e que a gente não passa dificuldades, mas que independente das circunstâncias, o Senhor está conosco e isso é um motivo de muita alegria. Nós temos um Senhor que caminha conosco, um Deus que nos protege, um Deus que cuida de nós. Então, mesmo em meio às tempestades, às dificuldades, se nós entendemos que Deus está conosco, todos os dias nós vamos ser alegres e felizes, porque o Senhor está conosco. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira os pés do chão. Tira os pés do chão. Tira os pés do chão. Glória a Deus. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira os pés do chão. Tira os pés do chão. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Ai, Jesus. Amém, glória a Deus. Nosso segundo culto do ano, pela graça de Deus. E hoje a gente vai ler sobre Daniel, falar um pouco sobre Daniel. Se já puder abrir em Daniel 1. Amém? Amém. Daniel 1, a partir do verso 8. Daniel 1, 8. Vai dizer assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês,
E se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Verso 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Daniel ele estava em uma cultura que não honrava a Deus, né? Mas ele não se corrompia. E ele foi posto à prova, não foi uma nem duas vezes. Várias vezes ele tinha a oportunidade de se misturar com todo mundo, fazer o que todo mundo estava fazendo, e ele não ia na mesma direção. Quantas vezes nós estamos em algum ambiente, né? E às vezes aqui está falando de comida, né? Mas na nossa vida, muitas coisas podem acontecer. Às vezes está numa roda de conversa e está uma fofoca e a gente está lá fofocando junto, se corrompendo. Às vezes está uma roda num lugar onde tem coisas que você não convém para um cristão e a gente está lá junto, fazendo as mesmas coisas. Pensando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, falando da mesma forma. E Daniel vai nos mostrando, né, que não é o ambiente que deve nos moldar, né, para a gente fazer as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Mas a gente deve honrar a Deus independente de onde nós estivermos. Quão fácil é a gente se corromper pelos ambientes. Quão fácil é a gente olhar para o mundo caído, para a cultura caída, né, e olhar assim, não consigo não me corromper. É muito difícil não me corromper. É muito difícil eu não ser Maria vai com as outras. É muito difícil eu não ceder ao que as pessoas estão pedindo para eu fazer. Só que a Bíblia vai nos mostrando que quem anda com Deus é diferente. A Bíblia vai nos mostrando que quem caminha com Deus, ele não se corrompe, mesmo que tudo à volta dele seja corrompido. Mesmo que todo mundo esteja desagradando a Deus, mesmo que todo mundo não se importe com o que a palavra diga, mesmo que todo mundo se corrompa e se venda para o sistema desse mundo, quem caminha com Deus entende que não deve se misturar. Entende que deve viver uma vida diferente. Deve viver uma vida de acordo com o que Jesus ensina e não de acordo com o que todo mundo está fazendo. A gente vai ver em Daniel 6, quem quiser abrir. Outro momento onde Daniel, ele não se corrompe. Onde Daniel não se vende, não se deixa levar pelas circunstâncias. Quantas vezes quando nós passamos por dificuldades, a gente vai buscar meios fora de Deus para nos salvar. Quantas vezes quando nós passamos por algo difícil, a gente vai buscar meios fora do Senhor, ao invés de correr para Deus e continuar adorando. Daniel 6, a partir do verso 1, vai dizer assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Ele colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Tinha que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto
ordenado que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez como costumava, fazer 3 orações por dia, e se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos persas e dos medos, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Tamparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar-o dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova do leão, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o Persa. A gente vê algo muito interessante aqui, que Daniel, quando foram acusar Daniel, não tinha nada. Era um homem íntegro. E a única coisa que eles tinham contra Daniel é que Daniel adorava a Deus. Imagine só a gente ser tão íntegro ao ponto de alguém usar a nossa vida com Deus para tentar nos atacar. Ser tão íntegro para que a gente seja acusado por servir a Deus. A gente vê que Daniel ele não se vendeu. Ele sabia que se ele adorasse ao rei, ele estaria exagerando a Deus. Mas ele também sabia que se ele adorasse ao Senhor, ele iria para a cova dos leões. E provavelmente ele não pensava que seria salvo ali naquele momento, Não, vou morrer adorando a Deus e pronto. Mas Deus salvou Daniel.
Quantas vezes a gente está em situações difíceis, ao invés de a gente ir adorar ao Senhor, a gente vai para longe. Quantas vezes, ao invés de nós sermos vistos como pessoas que não tem nada que alguém possa falar porque é fiel ao Senhor, a gente tem um monte de coisas que a gente faz de errado e não se revela um verdadeiro discípulo do Senhor. Em Daniel, eles não acharam nada, porque ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Será que nós temos sido fiel ao Senhor? Será que nós temos sido honestos, na nossa caminhada com Deus e honestos com as pessoas? As pessoas falam muito, que o pior tipo de pessoa para você vender algo são os crentes, que não pagam. Tem muita gente que fala isso. Não vendo para crente, porque crente não paga. Olha que coisa mais feia e que dá um mau testemunho, de uma pessoa que é cristã. Então, a gente vai vendo que caminhar com Deus exige uma postura diferente. Caminhar com Deus exige um caminhar diferente, onde eu posso passar pelas tribulações, onde eu posso passar pelas acusações, onde eu posso passar por milhares de coisas, e ainda assim eu vou adorar a Deus. Daniel poderia muito bem adorar o rei como todo mundo estava fazendo. Era a forma mais fácil, era o mais confortável. O mais confortável é fazer o que todo mundo está fazendo, porque ninguém vai te criticar. Agora, fazer o que ninguém está fazendo e contrário àquilo que as pessoas estão fazendo é difícil e vai vir um monte de pedra sobre você. Mas Daniel ele não se importava com isso. A gente vê que Daniel, quando ele soube o decreto, ele foi para casa orar. Ele não foi para casa reclamar, ele não foi adorar o rei, ele não foi ir lá conversar com as pessoas. Por que vocês estão colocando esse decreto? Vocês sabem que só eu adoro a Deus aqui. Não foi questionar as pessoas, ele foi adorar o Senhor. Quantas vezes pode ser que a gente vai questionar a Deus pelas coisas que nós passamos? Quantas vezes nós vamos questionar a Deus ou questionar as pessoas porque elas estão falando tal coisa e que está nos atingindo, ao invés de falar com Deus? Daniel, ele não se corrompia, ele não se vendia. Sabe, tantas situações pode ser que a gente passe e a gente se venda. Talvez não tenha cara de algo que você está se vendendo, mas quando nós deixamos de adorar o Senhor e nos corrompemos para aquilo que vai para longe, nos leva para longe de Deus, nós estamos nos vendendo, nos corrompendo. E é tão legal que o rei ele reconhecia o Deus que Daniel servia. Ele reconhecia que Daniel era um servo fiel, tanto que ele se entristeceu, por causa desse decreto que atingiu Daniel, mas não tinha como ele voltar atrás. O rei fala que seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Será que alguém pode dizer isso de nós? Quando nós passamos por coisas difíceis, olha, o seu Deus que você serve continuamente. Sabe, continuamente é você estar dia após dia servindo a Deus. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, independente do como o mundo está vivendo, você continua continuamente servindo ao Senhor. Será que as pessoas nos olham e conseguem enxergar que nós servimos a Deus verdadeiramente? Será que as pessoas nos olham e elas veem que a gente caminha de uma forma diferente, falamos de uma forma diferente, vivemos de uma forma diferente? A gente vê que o rei depois ele vai lá na Cova dos Leões, ele nem dormiu, ficou ali pensando o que poderia ter acontecido com Daniel. E chama Daniel mais uma vez, falando do Deus que Daniel serviu. Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo das dos leões? Pode livrá-lo dos leões? Será que as pessoas nos olham dessa forma? De olha, o Deus que você serve é o Deus vivo. O Deus que você serve é o Deus que te livra das coisas. Ou nós estamos tão distantes de Deus, ou nós temos um Deus tão diferente do que a palavra diz para as pessoas, que as pessoas nem reconhecem que nós servimos ao Deus vivo. Ou nós vivemos uma vida tão cheia das coisas que nos afastam de Deus, afundado no pecado, afundado nas coisas que nos levam para longe do Senhor, que ninguém nem pode dizer para nós assim, servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. Será que hoje nós passássemos por uma situação parecida com isso? Alguém nos diria, olha, servo do Deus vivo para nós, porque reconhece que nós servimos a Deus, reconhece que a gente não se mistura, reconhece que a gente está nesse mundo sim, mas que a gente não vai se corromper a tudo que as pessoas fazem, não vai se vender.
Ou a gente vive uma vida tão distante do Senhor, achando que está perto dele, ao ponto de achar que a vida que nós levamos é uma vida que agrada ao Senhor, mas é uma vida que está sendo entregue ao pecado dia após dia. A gente vê que Daniel ele vivia de forma separada. Poderiam oferecer o que quisessem para ele. Um exemplo disso também é José. Quando a mulher de Potifar vai tentar seduzir ele, José, sai correndo. E ele diz assim: eu não quero ferir ao meu Deus. Eu não posso fazer algo que fere o que meu Deus ensina. Então, pessoas que entendem que não foram chamadas para viver uma vida de qualquer jeito, elas fogem daquilo que as afasta de Deus. Elas fogem daquilo que vai corromper elas, daquilo que vai afastar elas do Senhor. Será que nós temos fugido das coisas que nos levam para longe do Senhor? Será que nós temos dado um bom testemunho do que é servir a Deus? Será que isso seria possível acontecer conosco? Olha o que esse rei faz. Ele muda o decreto e fala que ele é o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Que é o Deus vivo, que permanece para sempre, que o reino dele não pode ser destruído e que o domínio dele não vai se acabar. Sabe, pede para que as pessoas temam ao Deus de Daniel, pede para que as pessoas reverenciem ao Deus de Daniel. Será que alguém pode falar assim de você? Olha, reverencie o Deus dela, que é o Deus vivo e verdadeiro. Reverencie o Deus dele, que é o Deus verdadeiro. Sabe, o rei entendeu que o Deus de Daniel livrava e salvava, que faz maravilhas e faz sinais, que livrou Daniel da cova dos leões. Será que a vida que nós vivemos demonstra o Deus que nós servimos? Será que a vida que nós vivemos mostra que nós vivemos realmente a vida que o Deus vivo nos deu? A gente vê que Daniel ele se destaca em tudo. Daniel ele não se importava com os outros, ele fazia as coisas diferentes, ele não se misturava, e assim ele se destacou no reino. Tantas vezes pode ser que a gente se destaque pelos motivos errados, da forma errada, porque está agradando as pessoas e não a Deus. Porque está fazendo tudo o que Deus está pedindo para não fazer. Mas será que nós podemos ser reconhecidos como servos do Deus vivo? Que as pessoas olham para nós e veem, essa pessoa tem Deus? Sabe, pela forma que fala, pela forma que age, pela forma que trata as pessoas, pela forma que vive a sua vida. A gente vê que Daniel se destaca entre os supervisores. A gente vê que o rei ele planejava colocar o Daniel à frente do império. A gente vê que os supervisores eles tentaram derrubar Daniel, porque eles não encontraram nada que pudesse acusar Daniel, a não ser servir a Deus. Será que quando as pessoas tentam nos acusar, a única acusação que tem é essa menina, essa mulher, esse homem, ele serve a Deus? Ou será que as acusações são outras? Parece que serve a Deus, mas não serve. Se entrega a tudo desse mundo, não se parece com Jesus, não caminha com Deus da forma que deveria. Eles estabeleceram esse decreto de adoração 30 dias porque eles sabiam que Daniel adorava a Deus e Daniel não ia parar de adorar a Deus. Daniel ia ser pego no fraga. E realmente foi. Quem desobedecesse seria tirado na cova dos leões e Daniel não se importou com isso. Quantas vezes pode ser que a gente se importe com as coisas que acontecem na nossa vida e a gente deixe de adorar a Deus? Quantas vezes pode ser que as pessoas nem sabem que nós somos cristãos e que servimos a Deus porque a gente não quer perder a nossa reputação? Daniel ele não se abalou com o decreto. Ao contrário, como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto. Será que nós adoramos ao Senhor quando nós passamos por dificuldades e sabemos que nós podemos perder muitas coisas? Será que nós somos encontrados fiéis a Deus quando nós passamos por dificuldades? Será que nós somos encontrados fiéis a Deus quando nós passamos por momentos de tentações? Momentos onde põe à prova ali se a gente serve a Deus ou não serve? Sabe, isso é nas mínimas coisas. A gente é pego na mentira, a gente é pego na fofoca, nas pequenas concessões que a gente vai fazer. Não, é só isso aqui, não tem problema não.
E assim a gente vai se corrompendo e quando vê, já está vivendo uma vida totalmente distante de Deus. As pessoas sabem que você adora somente a Deus. E não somente a Deus, mas elas sabem ao Deus que você serve. Mateus 10:32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não adianta a gente achar que é cristão ou que conhece a Deus, que ama a Deus, e não confessar a Deus através das nossas vidas. Nós servimos a Ele através das nossas vidas. Nós confessamos com a nossa boca, mas a nossa vida também fala. Nós confessamos com a nossa boca, mas aquilo que nós fazemos, a forma que nós vivemos, também fala a que Deus nós servimos. Será que nós temos confessado diante dos homens, a forma que nós temos vivido é uma forma que revela a Deus? E isso é muito sério, porque se a gente não confessa a Deus diante dos homens, Jesus não confessa, né? Nenhum de nós, né? A gente diante do Pai que está nos céus. Por fim, o rei, ele editou o decreto, e no decreto falava para todos temerem ao Deus de Daniel e reverenciar-se. Daniel, ele foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso custasse a sua vida. Você será fiel a Deus mesmo que isso custe a sua vida? Mesmo que isso custe amizades, ambientes, coisas, bens materiais? Porque servir a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Servir a Deus e mostrar que Deus é bom quando nada dá errado é muito fácil. Mas continuar fiel a Deus e temente ao Senhor e não se corromper, por mais que ofereçam coisas para você que vão te levar para longe de Deus, por mais que te ofereçam coisas que talvez vão custar a sua vida e falar assim, se você não servir a Deus, isso vai te custar isso e isso. Será que a gente vai continuar servindo a Deus ainda? A gente vê que Daniel é um exemplo, sabe, de alguém que não se corrompia verdadeiramente. Sabe, e a gente olha, às vezes olha para Judas e julga que se vendeu pelas moedas, mas às vezes a gente se vende por tão pouca coisa durante o nosso dia. A gente se corrompe por tão pouca coisa. Sabe, um pequeno pecadinho que a gente vai colocando, não, é só um pecadinho. É só um ambiente que eu estou aqui e está tudo bem. É só essa pessoa aqui e está tudo bem. Mas na verdade não está. Se te custa Deus, te custa tudo. Sabe, tudo que nos custa ao Senhor nos custa tudo. E a gente vê que Daniel não se importava com o que ele ia perder. Se ele perdesse a vida dele, mas ele continuasse fiel a Deus, era isso que importava. Então o que importa nas nossas vidas não é o que nós perdemos, o que nós passamos, ou os lugares que nós estamos inseridos, mas é quem nós somos nesses lugares. É quem nós nos tornamos enquanto nós passamos pelas coisas. É quem Deus é em nós. É o Deus que nós servimos que faz a diferença nos lugares. Sabe, da gente entender que nós não fomos chamados para viver de qualquer forma. A gente vê que Daniel impactou a vida de 2 reis. Sabe, imagine, rei é todo cheio de orgulho, quer adoração só para ele. Qualquer coisinha ele já estava mandando matar todo mundo. E Daniel, através de Deus, consegue ser um exemplo de alguém que serve a Deus de verdade. Será que nós temos sido exemplo de pessoas que servem a Deus? Será que nós temos sido pessoas que não se corrompem e não se vendem? Ou pessoas que se vendem por qualquer migalha que o mundo oferece? Qualquer migalha que o mundo oferece, qualquer migalha que as pessoas oferecem. 1 Pedro 1, a partir do verso 13, quem quiser abrir. 1 Pedro 1, a partir do verso 13. O título diz assim, né? Um chamado uma exaltação à santidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha e sem defeitos, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A gente vê aqui no início, ele fala para a gente não se amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando nós vivíamos na ignorância. Então, quando nós entendemos que nós conhecemos a Deus e passamos a conhecer a palavra, nós temos conhecimento do que é certo e errado. Nós temos o conhecimento de como nós devemos viver. Deus fala aqui na palavra que não leva em conta o tempo de ignorância. Então, enquanto a gente não sabe, tudo bem. Mas quando a gente passa a saber como é a forma que nós devemos viver, aí sim nós precisamos viver da forma que Deus nos chama. Ele vai dizendo que nós devemos viver como filhos obedientes e não se moldar ao padrão desse mundo. Romanos também fala isso, para a gente passar pela renovação da nossa mente e não se moldar também ao padrão desse mundo. Então nós precisamos ser renovados, ter uma mudança de mente, ter uma nova vida. Fala que Ele nos chamou para que a gente possa ser santo como Ele é. E que a gente não foi comprado com ouro e prata, a gente foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. E pede para que a gente se porte com temor durante a nossa jornada aqui na Terra, durante a nossa vida aqui na Terra. Então nós não fomos comprados por algo que se possa perder. Nós não fomos comprados por algo que alguém aqui possa chegar em você, olha, eu te compro de volta. Não. Foi comprado pelo sangue de Jesus. E comprado pelo sangue de Jesus, a gente não deve viver a vida que Ele nos deu de qualquer forma. E Daniel entendeu muito bem isso. Que ele não viveu de qualquer forma. E não somente isso, ele apresentou a Deus as pessoas através da vida que ele vivia. Sabe, ser santo significa ser separado. Então, eu vou ser separado para viver uma vida para Deus. Eu sou separado porque eu não faço como todo mundo. Eu nado contra a maré. Todo mundo está indo para cá, eu vou para cá, porque é aqui onde Deus está. Então, eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não vou falar o que todo mundo está fazendo. Eu não vou me juntar com o que as pessoas estão fazendo de errado. Eu vou ser luz e vou resplandecer Jesus através das minhas atitudes e de quem eu sou em Deus. Então, como tem sido a nossa jornada aqui na Terra? Será que nós podemos ser reconhecidos como Daniel foi? Não, ali serve a Deus vivo. Aquela pessoa ali busca se santificar, ela busca viver uma nova vida, ela é diferente, ela age diferente, ela se porta diferente, tem algo diferente nela, eu posso até não saber o que é, mas ela age de forma diferente. Ou nós somos mais um no meio da multidão. Mais um que faz o que todo mundo faz. E que não faz diferença nenhuma, em lugar nenhum. Porque não tem conseguido fazer nem na própria vida. As pessoas sabem que você adora somente a Deus. As pessoas sabem que você serve a Deus. No final diz, no 22, agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Então, como eu posso me tornar puro? Obedecendo. Como eu posso me tornar santo? Obedecendo. Como eu vivo uma vida de pessoa separada? Obedecendo ao Senhor. Não tem como eu saber o que Deus tem para mim, saber como viver uma vida que Deus quer que eu viva se eu não conheço esse Deus. Se eu não leio a palavra, se eu não busco entender o que Deus quer que eu faça. E isso vai para muitas coisas. Porque se eu não conheço o que a palavra diz, eu vou seguir o que todo mundo me fala.
por mais que pareça algo de Deus. Se eu não entendo o que Deus me chama para viver, através de sua palavra, qualquer coisa vai servir para mim. Qualquer coisa vai ser bom para mim, porque eu não entendo que Deus tem coisas muito melhores. Através da obediência, a gente vive coisas tão incríveis com Deus. Quando nós entendemos que viver para Deus não é viver como todo mundo vive. É ser radical, é abrir mão do pecado, é abrir mão dos vícios, é abrir mão de tudo aquilo que vai nos levar para longe do Senhor. É abrir mão dos ambientes que nos afastam de Deus. É abrir mão, às vezes, de nós mesmos, para que Cristo possa ser formado em nós e assim a gente possa ter mais dele em nós do que nós mesmos. Onde a gente vai diminuir e Cristo vai crescer em nós. Onde a gente vai diminuir as nossas vontades, os nossos prazeres dessa vida e o nosso maior prazer vai ser servir a Deus. Daniel, ele sabia muito bem disso. Daniel sabia que a melhor coisa que ele poderia ter era adorar a Deus. E ele fazia isso independente do que pudesse acontecer com ele. E a gente vê isso também em Sedraque, Mesaque e Abednego, onde não se curvaram também a adoração a outros deuses. Sabe, a gente tem exemplos de pessoas nos mostrando, olha, dá sim para você servir a Deus sem se curvar a outras coisas. Dá sim você viver uma vida de santidade. Dá sim para você não se misturar com tudo que tem nesse mundo aí achando que está tudo bem. Dá sim para viver uma vida fiel ao Senhor. Independente do que você possa perder. Quando a gente caminha com Deus e entende que tem coisas que não pertencem para a nossa caminhada com Deus, as coisas vão mudando. A gente perde muitas coisas que parecem, no momento, parecem percas. Mas quando a gente entende que a gente ganha Cristo, nós entendemos que nós não perdemos nada, porque nós já temos tudo que é Deus. Então, que em nome de Jesus, que essa palavra venha ser gerada no seu coração, que você venha se lembrar que Deus não te chamou para viver de qualquer jeito, que Deus não te chamou para viver uma vida de qualquer forma. Ele te deu uma vida para viver de uma forma que glorifica o nome dEle, uma vida que exalta o nome dEle, uma vida para que as pessoas te olhem e te vejam como alguém que serve a Deus. Vai ter gente que vai dizer que você não serve? Vai. Mas aí os espirituais entendem que é espiritual. O que é da carne entende que é da carne. Mas, se você está buscando viver uma vida de santidade, se você está buscando abrir mão das coisas que te afastam de Deus, se você está buscando não fazer o que todo mundo está fazendo, você está sendo fiel ao Senhor. Não quer dizer que você vai ser perfeito, não quer dizer que você não vai errar, mas quer dizer que você persevera buscando todo dia acertar o alvo que é Jesus. Então, que em nome de Jesus, que a gente venha entender que Jesus ele nos comprou com um alto preço e não te chamou para viver de qualquer forma. Se ele te comprou, você é dele. Amém. Não é de mais nada nessa vida, não é de mais nada nesse mundo, é do Senhor. Ele te comprou por um alto preço. Imagine só você comprar uma coisa e vir alguém pegar. Todo mundo acha que fica chateado, né? Você compra uma coisa e vem alguém lá não sei de onde e pega o que você comprou. E às vezes nós mesmos nos entregamos para outras coisas. Jesus nos comprou. E a gente fica se entregando para um monte de coisa. A gente livre espontânea vontade. Não precisa nem ninguém nos roubar. A gente mesmo vai. Então, que em nome de Jesus, que a gente venha ouvir o que Jesus nos diz. Sejam santos, porque eu sou santo. Jesus foi perfeito, não teve um pecado. E se ele está dizendo que a gente pode seguir os passos dele, é porque é possível através dele. Sozinho a gente não consegue. A gente vê que Daniel ele correu para Deus quando as coisas apertaram. Mas ele não correu para Deus só quando as coisas apertaram. Daniel já adorava a Deus. Ele já tinha uma vida com Deus. E isso é muito importante, a gente cultivar a nossa vida com Deus diariamente. Porque quando as coisas apertarem, a gente já está no lugar de adoração. Quando ficar difícil, a gente já está no lugar de adoração. A gente não vai para o lugar de adoração, a gente já está lá na presença de Deus. Quando vierem as provações, as dificuldades, quando vierem as tentações, a gente já está nesse lugar. De caminhada com Deus, de estar com Ele, de ser fiel a Ele, de ser íntegro no Senhor e temer ao Senhor acima de qualquer coisa, não se vendendo, não se corrompendo e não se entregando a coisas que Deus não nos chama para nos entregarmos. Fique de pé, vamos orar. André, quem escreveu o nome, mestre no da Bíblia, como é que chama? Você está Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Gera em nós, Deus, arrependimento. Se nós vivemos, ó Pai, uma vida longe do Senhor e temos nos vendido, Deus,
e temos nos entregado para coisas que o Senhor não quer que a gente se entregue, Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas. Nos ajuda, Pai, a ser santo como o Senhor é. Nós sabemos, ó Deus, que o caminho da santidade, Deus, é algo diário. Todos os dias eu vou para o Senhor me moldar, me transformar e me ajudar a ser santo. É um processo, Senhor, de santificação. Mas nós sabemos que o Senhor nos comprou por um alto preço. E comprando por um alto preço, Senhor, a gente não pode viver de qualquer forma. E comprando por um alto preço do sangue precioso, Jesus, a gente não deve se vender, Jesus, porque não tem nada que possa nos comprar, somente o teu sangue precioso. Então, Deus, muda as nossas vidas, nos ajuda a viver uma vida de santidade, que essa palavra venha enraizar no nosso coração, e quando nós estivermos em lugares, ó Pai, que nos incentive a nos vender, a nos corromper, a fazer tudo que todo mundo está fazendo, a gente vai se lembrar, não. A Bíblia não me mostra que eu não preciso me vender, que eu posso ser diferente. A Bíblia me mostra que eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo, eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar que eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus de Daniel, ao Deus que salva, ao Deus que muda vidas, ao Deus que transforma de dentro para fora, ao Deus que faz milagre, ao Deus que tem todo o poder. Então, Deus, em nome de Jesus, nós não devemos nos esquecer de quem o Senhor nos chamou para ser. Que a gente não venha se vender, Pai, para bebidas, para prostituição, Senhor, para mentira, para fofoca, Deus, para se entregar às coisas que nos levam para longe de Ti, Senhor, para a raiva, para as mágoas, Deus. A gente não venha se vender, Deus, para o pecado, Senhor. A gente não venha se vender para pessoas, Deus, mas que venhamos, ó Pai, ser entregues ao Senhor diariamente, entendendo que nós somos Seus. E sendo seus, ó Pai, nós queremos viver da forma que agrada o seu coração, te glorificando, te honrando, te agradecendo e vivendo uma vida digna de glória ao Senhor. Uma vida digna de pessoas que são fiéis a Ti até o fim, mesmo que isso nos custe tudo, que nos custe amizades, que nos custe pessoas, Deus, que nos custe ambientes, que nos custe o que for, Deus, mas que vamos permanecer no Senhor, que é o nosso maior tesouro, é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Nós te agradecemos desde já, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem pra frente, Deus.